Olá amigos, estamos iniciando o nosso estudo básico de mediunidade e como fizemos da vez passada, vamos fazer uma revisão. Da vez passada nós fizemos dos estudos 7, 8 e 9, dessa vez faremos do 10, 11 e 12. Então que o Mestre Jesus possa estar conosco, essas boas vibrações, nossos mentores, os guardiões possam nos inspirar para entendermos melhor. Apesar de ser uma revisão, que chamamos de revisão 4, número 4, mas faz parte do nosso estudo desse nosso primeiro volume de estudos, de temas. Então, essa revisão 4 refere-se ao tema 4, médiuns principiantes. Como sempre o fazemos, são questões, perguntas e respostas. E algum comentário. Então, o que se pode entender por animismo? Olha que é uma questão bastante importante dentro do estudo da mediunidade. O animismo, na literatura espírita, ele é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. Ou seja, são fenômenos seus mesmos, e não do espírito comunicante. E aí está a questão. Por isso, alguns estudos que fizemos, nós precisamos conhecer a nós mesmos muito. Aquela visão que nós falamos que devemos ter de nós mesmos, como se fosse uma visão espiritual, um espírito olhando para você. Você já pode começar a entender isso analisando como as pessoas que estão ao seu redor olham você, veem você, o seu comportamento, a sua moral, as suas atitudes, os seus atos. E aí depois elevar para o plano espiritual, como um espírito, caso você esteja se comunicando ou não com ele, porque muitas vezes você pode não estar achando que ninguém o observa, mas temos um espírito ali, observando, até nosso próprio anjo guardião ou protetor, ou um espírito familiar, ali torcendo por nós para que nós possamos aprender e evoluir mais. E como será que eles nos encaram? Eles enxergam toda a nossa personalidade, nossos atos, o que fazemos. Não há porta fechada, parede que possa encobrir. Então, esse animismo, ele tem que ser bem entendido. Você tem que saber como você realmente pensa, tudo que você deseja, porque na hora de uma comunicação mediúnica, você vai saberá filtrar esse seu pensamento do pensamento do espírito comunicante. Então, por isso que ele diz que é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, que somos nós. Se me recordo, no estudo número 10, que fala sobre qualidade, da prática mediúnica, porque nós vamos abordar o 10, 11 e 12. Essa interferência anímica no fenômeno mediúnico foi tratado lá. E ele, me recordo, fala até do exemplo de um músico que toca um instrumento. Então o som pode estar vindo do instrumento, mas a interpretação é do músico, não é verdade? Então, de que maneira ocorre a interferência anímica no fenômeno mediúnico? De que maneira isso pode ocorrer? As ocorrências anímicas são causadas por fixações mentais, conflitos, hábitos psicológicos do médium que se manifestam de seu inconsciente e assumem os controles da faculdade mediúnica. Então você pode dar uma mensagem que pode ser uma mensagem sua, do seu próprio espírito, mas aí você tem que se conhecer para saber que o que você está recebendo ali é uma mensagem importante, de repente, somente para você, para si mesmo, ou
para os demais, né? Se realmente ela tiver uma moral, né, que possa ser aplicada ali. Que nós sempre trabalhamos com esse lado da moral, né? E lá naquele nosso estudo, número 10, o Manuel Filomeno de Miranda, nós acrescentamos até um texto que ele fala que os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porque serão os seus conhecimentos, atuais ou passados, que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Não lembra do Chico, que tudo é das cartas das mães, ele falava mamãezinha, né? Filhinho, tal, querida mamãezinha. E às vezes aquele que recebia falava, meu filho não me chama de mamãezinha, mas era um animismo do Chico, mas o conteúdo, a mensagem era toda do espírito. Aí se percebiam pelas outras palavras, pelos fatos ali que se constavam, né, nas mensagens, se percebia a presença do outro, do espírito realmente. Mas tinha um pouco do animismo do Chico, porque não conseguimos filtrar 100%. O que pode estimular o animismo? É uma boa questão. Se recordam, nós falamos isso também lá no nosso estudo, número 10. E diz que ideias desordenadas, aspirações mal contidas, problemas de personalidade podem exteriorizar como desequilíbrio, imaginações fora dos limites, distonias que podem gerar imagens perturbadoras e externar em descontrole. Então você veja que muita coisa precisa ser tratada antes de você estar fazendo um trabalho numa mesa mediúnica, numa reunião mediúnica. Por isso que é importante estudar, se evangelizar, saber de toda a doutrina. Você ter o controle sobre si mesmo por causa dessas ideias que podem surgir devido a conflitos, às vezes em casa mesmo, né? Quantas vezes pessoas às vezes levam problemas para o trabalho ou trazem problemas do trabalho para casa e vice-versa. E isso reflete uma total falta de compromisso. O animismo ele pode ser estimulado com esses problemas também, com essa distonia, né? Com essas perturbações, né, que acabam afetando a nossa mente, né? Então, como diminuir esse animismo na passividade, caso você esteja já trabalhando, né, numa reunião mediúnica? Seria o que? Zelar pelas letras espíritas. Então, você saber que precisa estar sempre, constantemente estudando as obras básicas, o livro dos Espíritos, o Evangelho, né, o livro dos Médiuns, a Gênese, né, o Céu e o Inferno. Você precisa estar sempre estudando e estar com o Evangelho na ponta da língua também. Examinar problemas íntimos. Saber que nem tudo que ocorre mentalmente é fenômeno mediúnico. Pode ser algo paranormal. Pode ser alguma coincidência, né? Você tem que se conhecer mesmo para você poder e conhecer a doutrina para você poder filtrar isso tudo. Então ele diz ali, estuda e estuda-te, que você precisa se conhecer. Evite coisas fúteis, use de bom senso, que às vezes a gente cai no meio da turma, né, de amigos que às vezes falam de muitas coisas fúteis e você acaba participando disso e se envolvendo. Então, revise opiniões, resguarda-te na discrição. Você pode estar no meio deles, mas não precisa, né, compartilhar também essas coisas ruins. Acalme a mente, se harmonize no seu mundo interior. Todos nós somos de provas e expiações. Então é muito difícil a gente conseguir caminhar para o bem, porque é a porta estreita, não é a porta larga. E aí que é o nosso desafio. Então, esses são alguns itens que a gente pode utilizar para diminuir essa anemia. Acalmando a mente, se harmonizando com o mundo interior,
Nossa, isso é importantíssimo, principalmente no dia da reunião, né? E lembrando que o compromisso é muito importante. Então, qual uso devemos fazer da mediunidade no caminhar evolutivo? Tem a ver com compromisso. O exercício consciente e cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem, sempre é o caminho do bem que nós devemos seguir. Então, essa orientação espírita para quem tem esse compromisso mediúnico é que nós devemos fazer o uso da mediunidade destinada ao bem, né? Com renúncia, sem interesses pessoais, para que não se torne motivos de preocupação, de sofrimento e de perturbações. Não é verdade? Porque depois, o que acontece? Viana de Carvalho está nos alerta. O exercício consciente e cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem, vai proporcionar ao médium os tesouros da alegria interior, que vão decorrer da convivência salutar com seus guias espirituais, que estão interessados no seu progresso. Aliás, não só os guias, nossos anjos guardiões, muitos espíritos familiares estão torcendo pelo nosso progresso, mesmo que não tenhamos mediunidade aflorada. Cite 3 coisas que devemos observar para utilizar corretamente das forças medianímicas. Estudo da própria personalidade, né? Você conhecer a si mesmo, identificar deficiências morais e corrigir, procurar corrigir. Claro que nem sempre nessa vida a gente vai conseguir acertar isso tudo, mas se você está nesse caminho, os espíritos que vêm se comunicar ou que lhe acompanham vão perceber isso. E é importante, porque através de exemplos, né, é que nós aprendemos, assim como Cristo veio e exemplificou tudo. Treinar o convívio com os espíritos, conhecê-los bem. Então você precisa, porque você não, às vezes, você não sabe com quem você está falando. E você pode pensar que sabe, porque eles podem se parecer com qualquer um, pode dar qualquer nome. Como é que você vai saber? Então você precisa conhecer bem com as interações. Quantas vezes, né, a Ivone Pereira do Amaral escreveu, psicografou e foram psicografias, livros diversos que não foram utilizados. Isso acontece muito. Divaldo também aconteceu, com Chico também. Porque você precisa treinar a filtrar o seu animismo, a conhecer o espírito comunicante. Assim como a gente faz quando vai trabalhar. Você conhece seus colegas de trabalho e conforme você vai conhecendo cada vez mais, você vai aumentando a confiança, a participação, né? Se entrosando mais naquele time. E conhecer os seus pensamentos poderá separá-los dos inspirados, que é o tal animismo que a gente fala. Tem outros que nós citamos lá nos nossos estudos, se despir do fantástico, do sobrenatural, se utilizar a doutrina espírita para transformar a mediunidade em ponte de luz, que é uma ponte, você é uma ponte. Que nós sabemos que também pela lei dos fluidos, né, que quando os espíritos inferiores, esses fluidos terrestres, ainda eles são de todo inerentes, né, são, como a gente vê, assim, são matéria, na verdade. Então, esses sofrimentos de fome, de frio, sofrimento que os espíritos superiores não podem mais experimentar, mas esses fluidos terrestres se acham depurados em todo o nosso pensamento, isso é da alma. Então, a gente vai ver que esse fluido próprio do médium, ele vai se combinar com o fluido universal que o espírito acumula. Porque vai haver a necessidade dessa união desses dois fluidos, do animalizado e do universal, para dar, por exemplo, movimento, né, a algum objeto, né, coisas momentâneas, mas que às vezes, né, terminam até rápido, que depende da quantidade dele. Né? Mas a gente precisa aprender também a identificar esses fluidos, porque alguns são ruins, outros são bons.
E quando você está com pensamento no bem, que se aproximam espíritos do bem, esses fluidos com certeza serão fluidos salutares. Como dignificar o serviço mediúnico quando somos utilizados por entidades doentes? Veja que pergunta interessante. Ser identificado pelos espíritos sofredores por ser um obreiro do amor. Foi o que a gente acabou de falar aí, e se você faz o caminho do bem, mesmo você sendo atrasado, mas está tentando seguir o caminho, tropeça, cai, mas continua insistindo em procurar Jesus, seus ensinamentos, né? Os espíritos que estão ao redor é que nem é aquilo que eu falei, você está no trabalho e você escolhe seus amigos lá para trabalhar com você de acordo com o que eles falam, eles pensam, o modo como eles trabalham, como eles executam a tarefa. Você observa isso tudo, os espíritos também observam vocês. Então, se você está no caminho do bem, você é identificado por eles como alguém que, mesmo sendo atrasado igual a eles, mas está procurando o caminho do bem. Cite alguns procedimentos e atitudes para a segurança durante as passividades. Porque se você falhar em algum item desses, você pode ser prejudicado também até na própria comunicação, na transmissão da ideia. Então você precisa ter equilíbrio, conduta. Lembra aquelas disciplina, disciplina e disciplina? Olha aí, conduta, concentração, oração, disposição, humildade e amor. Não é verdade? Então assim você consegue dignificar esse compromisso mediúnico, né? Maior discernimento da sua consciência. Tá? Então esse é o verdadeiro sentido da realização mediúnica, essa jornada, né? Cite 3 atributos de um bom médium. Conhecer seus limites, responsabilidades, agir na prática da caridade, boas ações, vencer as próprias imperfeições. Esse é aquele que está procurando seguir o bom caminho. Então, é o bom médium. Agora, aquele outro que não estuda a doutrina, que faz a prática como se fosse uma magia, um ritual, está fora de questão. Qual a recomendação de Jesus como diretriz segura para a prática mediúnica? Ele recomendou, está no Evangelho: curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Que é assim que funciona. Você dá amor e com certeza vai receber amor em troca, mas sem desejar recebê-lo, porque você está ali fazendo a prática da caridade. Se vier em troca daquela mesma pessoa, ótimo. Se não, você vai receber a energia, essa energia poderosa dos espíritos que estão ali te ajudando nesse trabalho. Então, de qualquer maneira, você sempre vai estar dentro dessas vibrações positivas quando você está fazendo o que o mestre recomendou com sabedoria: curar os enfermos, expulsar os demônios e dar de graça. Isso que de graça você recebeu, né? Mas a gente sabe que ainda há muita dor ainda, que precisamos fazer muito para atingir os planos felizes. Está muito distante, nós estamos no segundo degrau ainda, em provas e expiações. Então a gente sabe que ainda existem muitas almas doentes que pululam em torno até mesmo da mediunidade, principalmente da mediunidade. Então a gente sabe que nessa seara mediúnica, né, esses começos são difíceis. O Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, já fala até que para que os mentores espirituais possam se utilizar melhor de você, mais firmemente, se faz necessário conhecer a sua capacidade de serviço em favor dos semelhantes. Então até eles estarão observando, né? Então, nós ficamos por aqui com a nossa revisão. Lembre de dar uma olhada, ver aqueles procedimentos e atitudes, né, que nós comentamos. Você tem que ter equilíbrio, conduta, né? Lembrar da oração, da humildade, do amor, as providências que o médium principiante, né, pode adotar, né? Que a gente sabe que
O médium principiante ele deve ser dócil à voz de comando dos espíritos superiores, ter uma boa leitura, exercício do bem para promover, né, o seu próprio espírito. Lembrar também que a educação é muito importante, você se educar para a mediunidade. Dentro desse assunto de educar-se, lembrar da disciplina, do equilíbrio, perseverança, a sintonia. Tem que estar com a sintonia com o bem. Né? Nós falamos muito sobre, com aquele livro Intercâmbio Mediúnico, do João Cleofas, e o livro Oferenda de Joana de Ângeles, que ela até falava que o médium precisa de disposição moral, anelar pelo bem, ser um instrumento de vida em favor de resultados felizes, e equilibrar seus pensamentos, e de evangelização espírita urgente. Veja como é importante você ler também toda a codificação, não só o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho também. Tá? Então, finalizando aqui, eu queria lembrar que dentro desse assunto nós temos, se recordarmos lá no estudo número 12, no finalzinho nós falamos sobre concentração dinâmica, que nós devemos trabalhar oportunamente o nosso pensamento, elevando aos espíritos sofredores, porque eles precisam muito da nossa prece, da nossa oração, para transmitir para eles calma, esperança, oferecermos esse plasma que vai libertar aquelas ideias que prendem eles naqueles propósitos inferiores, né? E eles se comprazem por causa da ignorância e o desequilíbrio. Então nós precisamos muito orar por esses espíritos sofredores. E agradecendo a participação de todos, que tenham um bom estudo, uma boa semana. Estaremos de volta na próxima terça-feira com a nossa revisão final, antes de entrarmos no próximo tema. Um abraço, fiquem com Deus.